seminaristas Alisson e José Carlos, irmã Maria José, filha do amor divino, demais irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz da Imaculada Conceição, irmãos e irmãs, ouvintes das rádios Curimataú e Agreste, do som externo da nossa Igreja Matriz, telespectadores da TV Web Imaculada Conceição, internautas que nos acompanham pela nossa página no Facebook. Nós estamos celebrando hoje o 6º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, faz 3 semanas, 21 dias, que nós começamos a escutar aos domingos o Evangelho de São Marcos. E ainda não saímos do primeiro capítulo. Do primeiro capítulo. O primeiro capítulo de São Marcos mostra o início da missão do ministério de Jesus aqui na terra. E é interessante porque ele mostra Jesus desfazendo tudo o que o demônio fez no início da criação. E vocês poderiam perguntar: padre, o que foi que o demônio fez? Está lá no livro do Gênesis, a obra dele, que nós até escutamos esta semana, que terminou ontem. Deus chamou o homem e a mulher à vida, colocou-os num jardim, que representa a harmonia, a comunhão. Depois, o demônio, representado pela serpente, veio para bagunçar, para desfigurar o jardim, fez a mulher cair, a mulher já caída, ainda puxou o homem para cair também. É o pecado original. Jesus, ele desfaz isso. Há 15 dias, Jesus passava pelo lago de Genezaré, pelo mar da Galileia, e chamava seus primeiros discípulos. Recordam-se? André e Simão e Tiago e João, 4 pescadores que deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus os chamou para a vida, como Deus Pai no início chamou o homem e a mulher para a vida. O próprio Jesus se define como o caminho, a verdade e a vida. Há 15 dias, ou melhor, isso aconteceu há 21 dias. Há 15 dias, Jesus entrava na sinagoga e expulsava o demônio de um homem que estava possuído pelo demônio. No jardim, o demônio entrou. Jesus começa o seu ministério colocando o demônio para correr, expulsando o demônio da vida de um homem que representa toda a humanidade. No domingo passado, ele entrou na casa de Simão e viu que a sogra dele estava doente, prostrada, caída, com febre. Jesus estendeu a mão e ajudou-a a levantar-se. Domingo passado, ele reabilitou a mulher que a serpente no início fez cair. E hoje, ele reabilita o homem, curando-o da lepra. A lepra, queridos irmãos e irmãs, representa o pecado. A lepra é uma imagem do pecado. Na época de Jesus, a lepra talvez fosse a pior das doenças. O leproso, ele não vivia com as pessoas sadias, ele deveria viver afastado, longe de todos, fora da cidade. E quando ele avistasse uma pessoa sadia, ele mesmo, o leproso, deveria gritar: impuro, impuro, para que a pessoa sadia fosse mais para longe ainda e não se contaminasse.
Em alguns casos, a lepra levava à morte. Quando ela atingia estágios mais avançados, ela levava à morte. E uma de suas características marcantes era a desfiguração. Quando a lepra também atingia um alto grau, ela desfigurava a carne da pessoa, deixando-a cheia de úlceras, de tumores, e a pessoa ficava praticamente irreconhecível. Irreconhecível. Não é isso que o pecado faz com a gente? Em primeiro lugar, o pecado nos leva para longe de Deus e ao mesmo tempo para longe dos irmãos e irmãs. Por quê? Porque o pecado corta a comunhão com Deus. O pecado nos leva para longe de Deus e, consequentemente, para longe dos irmãos. Se o pecado, ele não é tratado, ele não é administrado, ele pode nos levar à morte. Não à morte física, mas à morte espiritual. O que é a consequência maior do pecado, senão a morte para Deus, o virar as costas para Deus? E por fim, ele também nos desfigura. O pecado nos desfigura. Ele nos torna irreconhecíveis como discípulos de Jesus, como filhos e filhas de Deus. Quando nós abraçamos o pecado, o ódio, o egoísmo, a infidelidade, a incredulidade, a falta de caridade, a impaciência, quando nós abraçamos tudo isso, nós nos tornamos irreconhecíveis. Tudo isso nos desfigura. Tudo isso apaga a imagem de Cristo que o batismo desenhou em cada um de nós. O tema da liturgia da palavra de hoje é a cura da lepra, é a cura do pecado. E esse tema está presente tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. A primeira leitura mostra o caso de Naamã, um pagão que era o comandante do exército da Síria. Naamã era leproso, já tinha recorrido a muitas pessoas e não tinha encontrado cura. Até que uma serva de sua esposa, que era judia, disse: lá no meu país existe um homem de Deus que pode dar a cura ao meu senhor. A mulher disse a Naamã, e Naamã partiu para Israel em busca de cura e libertação. Quando chegou lá, foi até a casa do profeta Eliseu, que lhe disse: vá para o rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes e você vai ficar curado. Ele ficou chateado. Ele disse assim: eu vim de longe para tomar banho num rio. Será que lá na minha terra não há rios melhores nos quais eu poderia ter me banhado? E aí um servo dele disse: meu senhor, não custa nada. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não iria fazer? Custa nada mergulhar 7 vezes no rio. Ele é um homem de Deus, ele não está mandando? Faça. E ele fez. E a primeira leitura no final diz assim: ele desceu, Naamã desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne, que estava desfigurada pela lepra, foi restaurada e se tornou como a carne de uma criancinha, e ele ficou totalmente purificado. Esse mergulho no Rio Jordão é uma prefiguração do batismo. O batismo é o nosso mergulho em Cristo. E quando nós somos mergulhados em Cristo, nós somos lavados e purificados do pecado, da lepra espiritual que nos afasta de Deus e nos desfigura como filhos e filhas de Deus. Não é à toa que no Evangelho não é
um rio que traz a cura para um leproso, mas é o próprio encontro com Jesus. Jesus é o rio de água viva, e quando nós mergulhamos nele, nós somos totalmente purificados, porque Jesus assume nossos pecados, nossas culpas, nossas misérias, e nos dá a sua pureza, a sua santidade, nos dá a graça. Eu sempre digo que nós, seres humanos, nós padecemos de uma doença crônica. O pecado é uma doença crônica. Nós sempre estamos lutando contra ele, e ele sempre está mostrando as caras na nossa vida. É aquilo que São Paulo diz: nem sempre eu faço o bem que eu quero, às vezes me vejo fazendo o mal que eu não queria fazer. Mas é porque o mal, ele nos desconfigurou até a raiz. Ele contaminou nossas faculdades, nossa memória, nossa vontade, nossos desejos, nossos pensamentos. Então nós, enquanto estivermos aqui, nós iremos experimentar essa tensão. Por um lado, nós queremos ser totalmente de Deus, mas por outro, vamos experimentar essa força que nos puxa para baixo e que nos afasta de Deus. Mas em Jesus está a nossa cura. É interessante o detalhe do evangelho de hoje. O leproso se aproximou de Jesus. Jesus era sadio. Jesus poderia ter dito: fique aí, ou vá para longe, para que eu não fique contaminado. Mas Jesus não fez isso. Jesus se aproximou, diz São Marcos no evangelho de hoje. Jesus se aproximou, cheio de compaixão, estendeu a mão. Domingo passado ele estendeu a mesma mão para levantar a sogra de Pedro, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. E a lepra desapareceu. Jesus tocou um impuro, mas não ficou impuro. Jesus passou para ele a sua pureza e destruiu a sua impureza, destruiu a sua doença. Quando Jesus entra em contato conosco, ele não fica impuro com nossos pecados, com nossas coisas ruins. Pelo contrário, ele assume tudo e nos dá a sua pureza, porque a sua pureza é muito maior do que os nossos pecados. Como dizia Santa Teresinha, uma montanha de meus pecados diante da misericórdia de Deus é como uma gotinha caída numa fornalha ardente. Se você pegar uma gota d'água e colocar numa fogueira, a gota não chega nem lá embaixo, porque antes de chegar, já tem virado, já tem se evaporado. Essa gotinha são todos os nossos pecados, por mais horrendos que sejam. E a fornalha ardente é a misericórdia de Deus, que é infinita. Jesus seria um Salvador fraco, e ele não é, se ele se deixasse contaminar pelas nossas impurezas. Mas ele é o purificador da humanidade. Purificador. E eu também gostaria de chamar a atenção de vocês para a prece que o leproso faz. Faz uma prece curta, confiante, mas aberta para acolher a vontade de Deus. Ele chega e diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Percebam que ele usa a partícula se, que é uma partícula condicional. Ele não questiona o poder de Jesus, porque ele sabe que Jesus tem todo o poder para curá-lo. Mas ele diz: o Senhor quer? Se o Senhor quiser, eu quero. Também, se o Senhor não quiser, eu vou aceitar a minha doença. Peço apenas o seu auxílio para carregar a minha cruz. Às vezes, nossa oração não é assim. Nossa oração é cheia de nós mesmos. Nós, às vezes, já vamos para Deus com a lista, do que nós queremos que Ele faça para nós e por nós. Quando, na verdade, no centro da nossa oração deveria estar a vontade dEle e não a nossa. A palavra final é dEle, não é minha, não é sua. Deus conhece tudo em profundidade,
sabe o que é melhor para nós, e nós somos muito limitados e às vezes pedimos a Ele algo que, se Ele nos desse, iria nos lançar no caminho da autodestruição, iria nos afastar para longe dele. Como dizia Santo Agostinho, Deus não nos atende segundo os nossos desejos, mas segundo a nossa necessidade de salvação. Então, que nós aprendamos hoje a viver a pureza. Nós estamos prestes a entrar na Quaresma, que é um tempo de tratamento intenso contra o pecado. Na Quaresma nós somos convidados a colocar remédios mais eficazes, né, sobre o nosso pecado. A oração, a penitência, o jejum, as práticas devocionais que fazem parte da Quaresma. E na segunda leitura, São Paulo apresenta para nós um programa de vida. São Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. São Paulo está dizendo assim: tudo que você for fazer, faça pensando em Deus. Coloque tudo que você faz sob o olhar de Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente se livra de muita coisa ruim. A gente se livra do murmúrio, da reclamação, da falta de amor com que muitas vezes a gente faz as coisas. Porque quando a gente coloca tudo sob o olhar e a proteção de Deus, nós conseguimos agradar a Ele e conseguimos assim a nossa santificação, da qual o pecado sempre nos afasta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para